Olá, pessoal! Hoje a News Media veio aqui no Congresso Internacional de Compliance para responder a seguinte pergunta: será que a área de comunicação corporativa está integrada com o departamento de compliance? É um desafio, não é? Vamos conferir? Compliance agora está chegando com mais força aqui no Brasil, né? Então isso é muito natural para empresas que são multinacionais, isso já acontece com naturalidade. Mesmo assim, no Brasil, a gente ainda tem esses desafios porque é uma área muito burocrática, né? Versus uma área que é muito mais dinâmica, né? Então, muitas vezes, os profissionais de marketing, comunicação, eles não entendem toda a parte burocrática de compliance e aí acaba realmente criando algum tipo de atrito, né? Então, isso é importante a gente entender que tem que ser uma coisa que geralmente vem top to down, mostrar a importância de compliance para as áreas de comunicação e marketing para que tenham controle, tenha realmente um compromisso de entender a necessidade do quê? De estar preparado com due diligence, com compliance e também de acordo com o que os próprios acionistas da empresa querem. Eu tenho estudado compliance e comunicação já há 4, 5 anos. A vivência e os estudos estão me mostrando que você não vê uma integração dessas duas áreas. Você vê uma distância. E quando o compliance precisa do apoio da comunicação, acaba sendo um apoio de ferramentas ou um apoio de uma era analógica ainda. Então é um comunicado. Comunicação que engaja, porque quando a gente fala em compliance, eu tenho que falar obrigatoriamente engajamento. Engajar com propósito, engajar com valores, fazer parte da cultura. Essa comunicação que engaja, ela não é informativa. Ela não se faz via mensagens no e-mail, quadros de aviso, não. Ela é hoje mais do que nunca, ela é construída por todos. As empresas estão inseridas na nova dinâmica global de um mundo extremamente competitivo. A transparência junto aos investidores, acionistas e stakeholders em geral é uma obrigação perante a sociedade. Nesse cenário de incertezas, um departamento passou a surgir cada vez mais nas empresas no mundo todo: o Departamento de Compliance. A empresa é só uma parte do nosso convívio social, mas é uma parte importante. Se nós vermos que boa parte do nosso dia nós estamos dentro de uma empresa, né, convivendo com colegas de empresa, convivendo com clientes, fornecedores, outros stakeholders, eu acho que não só aplicar no nosso dia, mas também demonstrar que temos condutas éticas, condutas corretas, né, dentro de nossa política de compliance ou nossos valores, isso acaba contaminando os nossos stakeholders, sejam fornecedores, clientes, parceiros, contaminando as pessoas que trabalham conosco, os nossos colegas de trabalho, e disso pode se desmembrar para as casas, para as famílias. Num evento como esse de compliance, é difícil chamar a atenção das pessoas, deixar a plateia, a audiência totalmente conectada o tempo inteiro, né? E por que é tão difícil que as pessoas aceitem as normas, regras, os manuais e acham um assunto, às vezes, até meio chato e complicado, né? Compliance por si só, ele já é um conjunto de regras, de normas, que você precisa estar ali, dedicar um tempo para ler, para poder aprimorar, para poder entender especificamente para que serve. E querendo ou não, poucas pessoas vão conseguir ler todos aqueles código de conduta, manual, 10 páginas. Então, ter uma interface igual você comentou é importante porque vai facilitar essa leitura, vai mostrar qual que é o ganho efetivo daquele outro profissional para saber disso. É verdade. Quando se usa a palavra compliance, logo nos remete a jurídico e uma linguagem bastante dura e difícil de se compreender. Então é preciso traduzi-la para algo mais didático e que você consiga inserir as pessoas da organização e para elas se sentirem na situação do dia a dia. Então é claro que nós utilizamos os recursos tecnológicos para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo do código de ética e todas as normas de compliance, mas quando necessário a gente lança mão de outros artifícios, assim como um grupo de teatro para traduzir as regras de compliance e conseguir expô-las de forma muito didática para a nossa organização. Em 2018, o Brasil piorou e caiu 9 posições no ranking elaborado pela organização Transparência Internacional, que avalia a corrupção no setor público em 180 países. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. Não é ousadia dizer que se faz importante o tema para toda a sociedade, já que vivemos em um sistema capitalista formado por organizações.
É um desafio muito grande, né? O Brasil cair no ranking é muito ruim para o nosso país, para o bloco latino-americano. Eu acho que tem um desafio muito grande globalmente. É claro que há nações que estão à frente nesse sentido. Realmente é uma questão cultural, né? Eu acho que para você conseguir inserir o compliance no dia a dia, é preciso você inserir uma pílula de compliance no DNA das pessoas. O compliance, ele traz os programas e as políticas internas que podem gerar as formas de defesa da empresa para evitar problemas de fraude e de corrupção, né? Sempre que a gente finaliza uma investigação, a gente faz uma série de recomendações para que sejam melhorados os sistemas de controles internos de forma a minimizar quaisquer brechas ou vulnerabilidades e evitar problemas futuros. Hoje não basta a empresa ser ética, ela precisa transmitir todos esses valores de integridade, as normas para os colaboradores. É aí que entra o trabalho do Departamento de Comunicação Corporativa. Os manuais de compliance precisam ter ilustrações, estudos de caso ou até mesmo exemplos do dia a dia nas organizações para que as pessoas consigam memorizar e realmente entender o conteúdo. 3 dicas simples para o manual de compliance. 1. Não utilize termos jurídicos. 2. Utilize uma linguagem informal. 3. Coloque exemplos do dia a dia das organizações. No caso dos treinamentos, o desafio é ainda maior. Se for em grupos menores, você pode utilizar estudo de caso. Agora, em grupos maiores, você pode fazer um vídeo ou até mesmo uma dinâmica. Isso ajuda na memorização do conteúdo que você quer passar. A comunicação, ela é fundamental que seja não só comunicada, mas a pessoa tem que entender aquilo que está recebendo, né? Para a comunicação ser efetiva, para ela realmente alcançar o seu objetivo, o leitor, o usuário, ele precisa de fato estar de acordo com a natureza dele, né? Então, escrever alguma coisa, ou passar um vídeo, ou passar um filme, tem que estar de acordo com o público que você está querendo alcançar, né? Então esse é de fato um desafio. Se você não fizer algo planejado, profissional, você tem uma possibilidade muito grande de errar nesse processo. Você tem que pensar, tem algum tipo de comunicação periódica para os funcionários? Os funcionários conseguem ver as ações de compliance ao longo do ano? Um simples e-mail sobre um tema é suficiente? Não há algo mais efetivo a ser feito? Essas reflexões devem ser feitas de forma a preencher as lacunas e tornar o compliance vivo dentro das organizações. A área de comunicação pode ajudar muito na mudança organizacional no compliance. Assim, você consegue atingir os seus objetivos de ética, integridade e transparência.